Esses conceitos que eu coloquei na lousa são novos, eu gostaria que vocês fossem colocando as dúvidas de vocês. O que está por trás disso aqui, pessoal? O coeficiente de segurança da minha estrutura. Todo mundo concorda com isso? Eu preciso ter uma folga, eu preciso ter segurança. Então, sempre dou esse exemplo. Se essa mesa resiste 1 tonelada, o fabricante, o fornecedor, não vai dizer que é 1 tonelada, ele vai botar um coeficiente de segurança aqui. E, de forma bem resumida, eu aplico o coeficiente de segurança tanto na resistência, eu digo que ela resiste menos, como na carga, na ação. Eu vou dizer que essa pasta pesa mais do que de fato ela pesa. Tá? Então é nesse intervalo que eu vou ter a segurança da minha estrutura. Com tudo isso, a gente ainda observa acidentes na engenharia civil. Teve o prédio do Torra-Torra lá, caiu. Por quê? Porque o coeficiente de segurança não foi o suficiente? Não. Vocês acham que a gente tem como garantir 100% de segurança de uma estrutura? É impossível. Né? Aqui, em 1986, antes de 1986, as estruturas eram dimensionadas pelo método das tensões admissíveis. Então, se eu estiver falando de tensão normal, qual que é a fórmula da tensão? Tensão é igual a força sobre área. Pelo método da tensão admissível, eu aplicava essa fórmula e dividia por um coeficiente de segurança único, um coeficiente interno. Então, o coeficiente de segurança era 1,67, era 2, era 3. Veio, a partir de 1986, a NBR 8681, ações de segurança, que eu não sei se foi essa que o Luiz Henrique apresentou para vocês. Deve ter sido, por conta dela que aplica esses conceitos de segurança na estrutura. Eu vou postar lá na unidade web. E ela começou a utilizar o método dos estados limites. O que é esse método? O que consiste o método? Primeiro, ele é um método semi-probabilístico. Então, alguns conceitos que ele traz para a gente é baseado em estatística e probabilidade. E outros conceitos empiricamente. Então, foi feito várias vezes, deu certo, ele pegou esses conceitos também. Eu tenho, dentro do método dos estados limites, pessoal, dois grandes cenários que eu preciso atender como atuante da construção civil, que é o estado limite último e o estado limite de serviço de uma estrutura. Aí eu pergunto para vocês, o que é o estado limite último? Quando não acidente. Quando não pegou O último momento que não veio, caiu. Então, o que eu quero, ou o que eu busco, pessoal, nas aulas, é que vocês primeiro tenham conceitos básicos. Isso é o mínimo que a gente tem que sair daqui. Aí, alguns vão conseguir chegar em conceitos mais elaborados e outros vão conseguir chegar em conceitos, de fato, muito complexos. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: estado limite último, qualquer edificação, ela tem que ficar de pé. Vocês concordam? Alguém aqui projeta, calcula, constrói, orça, planeja uma edificação para entrar em colapso? Não. Exatamente. Então, estado limite último, pessoal. Lembrem sempre, as estruturas têm que atender um quesito básico, que é ficar de pé. Não entrar em colapso, não entrar em ruptura total ou parcial. Tudo bem? Definido esse conceito? A gente vai ficar velhinho e vai lembrar o que é o estado limite último? Vai ficar velhinho e vamos lembrar o que é o estado limite último. Porque é só a gente andar nas ruas e ver o que está ao nosso redor. E o estado limite de serviço, pessoal? É o outro cenário que eu falei para vocês. Nós, como profissionais, a gente tem que garantir a segurança e a estabilidade das edificações. E o estado de serviço, o que é isso? É a utilização dele, o propósito que ele fez. É o? Ele dá o peso próprio. O estado de serviço, pessoal,
é sempre que eu consigo garantir estética, conforto, durabilidade ao usuário. Então não basta que a minha estrutura fique de pé. E aí eu sempre dou o exemplo dos edifícios de Santos, da Obra de Santos. Eu acho que todo mundo já viu, quem não viu, mas sabe da história, que os prédios, em função do recálculo diferencial, são inclinados. Todo mundo sabe dessa história? Ele vai cair, o prédio? Não. Mas ele atende um requisito de conforto, de estética? Não. Então, estado limite de serviço é sempre relacionado a essas três palavrinhas aqui: estética, conforto e durabilidade. Outro exemplo que a gente pode dar. Vamos imaginar que aqui na sala de aula não tivesse o forro. E, por algum motivo, a nossa laje, aqui a nossa laje de cima da gente, está com uma deformação muito grande. A gente vai olhar, será que vai cair? Será que não vai? Aí daqui a pouco tem uma aula que de manhã eu ainda não vi, mas à noite tem umas aulas aqui meio animadas, o pessoal pula, o pessoal grita, bate porta. Aí está tendo aula em cima da gente e nós observando as flechas. A gente vai se sentir seguro? A gente vai se sentir bem? Não. É isso aí. Outro exemplo que se aplica muito na estrutura metálica. Aqui eu não percebi, tem aluno que fala que já percebeu, mas enfim, dizem que na Uninova, eu nunca fui lá. Você anda no corredor, principalmente na área de intervalos, que vibra muito. Vocês já perceberam aqui? Então, na estrutura metálica, por ela ser esbelta, ela tem uma necessidade de combate maior do construto concreto em relação à vibração. Então, a gente está andando para esse intervalo e ela está vibrando. De novo, eu não atendi um quesito de conforto do usuário. Tá? Vai chegar um momento que a vibração vai ser tão excessiva que vai dar receio na gente. Tudo bem? Esses dois cenários distintos. Uma coisa é eu garantir que a minha estrutura não vai entrar em colapso. E a outra coisa é que ela não entrou em colapso, mas ainda assim ela te dá estética, ela te dá conforto, ela te dá durabilidade. Tá? Vamos lembrar sempre dos prédios de Santos. Ele está lá, ele não vai cair, mas ele não atendeu o estado de serviço. E aí eu deixo de cumprir um requisito normativo. Então, quando que uma estrutura atinge o estado limite último? Ruptura ou deformação plástica excessiva dos materiais. Ela rompeu. Quando a minha estrutura, admitida como um corpo rígido, ela perde o equilíbrio, eu tenho a perda de equilíbrio da estrutura, admitida como um corpo rígido. O que é isso? Eu não sei se vocês já receberam um e-mail, acho que é um prédio na China, que aconteceu isso aqui com ele. Já viram? Ele inteirinho, ele não implodiu nada. Quer dizer, ela perdeu o equilíbrio como corpo rígido. Não aconteceu nada internamente nas vigas, pilares, entre aspas, mas ela perdeu o equilíbrio, ela tombou. Transformação da estrutura em sistema hipostático. Então, todos nós sabemos o que é um sistema isostático, hiperestático e hipostático. Né? Então, isostático são aquelas com três equações de equilíbrio da estática, consigo resolver um problema. O hiperestático é quando eu tenho mais incógnitas do que as três equações de equilíbrio da estática. E o hipostático é quando eu tenho um sistema instável. Se a gente pegar um skate e eu começar a dar aula no skate, se eu estiver parado, eu estou estável. Só que se alguém vier e me empurrar, eu perdi a estabilidade. Então, um dos pontos que é considerado como estado limite último é transformar um sistema em sistema hipostático. Instabilidade por deformação, instabilidade dinâmica. Então, um dos problemas do engenhão é uma instabilidade por deformação. Quando o vento atua numa determinada velocidade, ele está uma deformada, que o projetista fala que volta para o lugar, e a empresa que auditou o projeto, esse cara não volta, vai chegar uma hora que o vento vai ser tão forte que vai derrubar a cobertura. Tá? Então esses são o que a norma especifica para a gente como pontos que atingem o estado limite último. Mas de tudo isso, o que eu quero que a gente fixe? Ruptura. O meu edifício tem que ficar de pé, não pode entrar em colapso. Estado limite de serviço, pessoal. Então como que a gente atinge o estado limite de serviço?
Deformação excessiva para utilização normal, ou seja, as flechas. Vibrações de amplitude excessiva, como eu falei, a gente andar e ter uma vibração excessiva. E danos ligeiros ou localizados que comprometem a estética ou a durabilidade, um foco de corrosão, por exemplo. Tudo bem até aqui, pessoal? Nenhuma novidade, vocês já tinham visto isso. Ações. E aí o que acontece? A gente tem que ir se familiarizando com a nomenclatura, com as letras, porque daqui a pouco eu vou apresentar para vocês as equações para as combinações normais, especiais, excepcionais, quase permanente, frequente e raro. 6 equações que tem cada uma dessas equações infinitas letras. A primeira coisa que eu tenho que entender é me familiarizar o que são aquelas letras. Vamos usar elas aqui. O que são ações? São as causas ou efeitos que causam tensões e deformações na estrutura. Não é isso? Eu tenho 3 famílias de ações. Eu tenho as ações permanentes, as variáveis e as excepcionais. O que vocês já devem se familiarizar? Sempre que eu olhar um G, eu estou falando de cargas permanentes. Sempre que eu falar de Q, de cargas variáveis. E sempre que eu falar de E, cargas excepcionais. Quando a gente começa a se familiarizar com esses conceitos isolados, quando a gente junta tudo, fica mais fácil. Agora, quando você não consegue associar esses conceitos e pega uma equação que tem somatório, I de 1 a M, depois tem psi0, gama, aí fica mais complicado. Ações permanentes, é o que vai atuar boa parte, 100% da vida útil da estrutura. O peso próprio é uma ação permanente? Ela é uma ação permanente. Eu tenho dentro das ações permanentes o que a gente chama de direta, que é o peso próprio, é o piso, de repente o forro. Lembrando que o forro e o piso pode ser que em algum momento durante a vida útil eu tire, eu troque, não é isso? Mas de qualquer maneira ele vai atuar boa parte da vida útil da estrutura. O peso próprio não, o peso próprio inevitavelmente 100% da vida útil da estrutura eu vou ter ele atuando. E as indiretas, então vamos lá, um carregamento permanente, ou seja, um carregamento que vai atuar 100% ou próximo disso da vida útil da estrutura. Indireto, o que seria isso? Um recalque de apoio. Então, durante a construção eu tive um recalque, ela deformou, vai ser uma ação permanente. A não ser que eu venha macaquear esse prédio e faça algum reforço de fundação. Retração dos materiais, tanto o concreto sofre retração como a própria solda na estrutura metálica. Então, aqui alguns exemplos de carregamento permanente indireto. Ações variáveis. Sempre que eu olhar o que, eu já sei que eu estou falando de ações variáveis. São ações que elas vão acontecer em alguns momentos da vida útil da minha estrutura. O vento, por exemplo. O vento vai atuar 100%? 90%? Não, ele vai atuar de vez em quando. Não é isso? A nossa carga em sala de aula, ela vai atuar em quanto tempo? Então, ela é considerada também uma carga acidental. Então, sobrecarga de utilização seria o nosso peso, o peso das mesas, da biblioteca, os livros, o bibliotecário, o vento, efeitos de temperatura, variação de temperatura, tudo isso são considerados carregamentos variáveis. Tudo bem? E, por fim, os carregamentos excepcionais. Então, eu coloquei aqui explosões, incêndios, dependendo da região, sismo, o terremoto. Então, a NBR 8681 ela fala que terremotos excessivos são considerados carregamentos excepcionais. Terremotos comuns são considerados variáveis. Então, mas o próprio nome é intuitivo para a gente. Excepcional, o impacto de um avião, por exemplo. Tudo bem? Ao mesmo tempo, no Japão, se você estar no Japão, ou na Argentina, eu estava pegando a norma argentina do projeto que eu estou fazendo lá, eles pedem que todo projeto feito na Argentina considere terremoto e carregamento de neve. Então, carregamento de neve, de repente, Campo do Jordão, no sul do país, tem esse carregamento de neve. Na minha cidade, em Belém, não tem neve. Ou muito difícil ter neve. Né? E se tiver, é porque o fim do mundo está chegando. Tudo bem aqui, pessoal? O
que eu quero desse trecho da lousa? É que a gente já entenda o G, o Q e o E. Tá? Permanente, variável e excepcional. E o que é cada um deles, que eu acho que vocês não terão problema com isso. Aqui, valores representativos das ações. Então, eu estou falando do Versailles Limites. E eu disse, ainda há pouco, que ele é um método semi-probabilístico. Foi isso que eu falei? Então, como que a norma, que não é essa norma, é 6120, então essa trata dos conceitos, e tem uma norma, 6120, já falei para vocês, que ela fala o valor da carga. Então, como que essa norma 6120 chegou que uma carga de sala de aula, sei lá, 300 kg por metro quadrado? Como que ela chegou que um banheiro, uma cozinha, uma área molhada do edifício, 200 metros quadrados? Como que ela chegou que quarto e sala, 150 metros quadrados? Aí vem os conceitos de probabilidade, de estatística. Então ela pega, e a gente chama esses valores normativos de valores característicos. O que eu queria que daqui para frente vocês já memorizassem ou assimilassem. Sempre que eu tiver o K, FK, eu estou falando de valores característicos. Daqui a pouco vocês vão ver, ó, FD, valores de cálculo. Então, quando a gente pegar aquela equação de combinação última normal, FD é igual ao somatório de 1 a N, gama GI, FGIK, você já começa a dizer, por que é FD? Porque, na verdade, vocês lembram essas equações de combinação que eu falei para vocês? Vocês já viram isso. Aquela equação da combinação nada mais é do que isso aqui, ó. FD, ou seja, o valor de cálculo, vai ser o coeficiente de segurança multiplicado pelo valor da ação. Só que tem um conceito que eu acabei não falando para vocês, da vantagem do método dos Estados Unidos, que é o seguinte: ele procura uniformizar ou otimizar a segurança da minha estrutura. Baseado no quê? Na variabilidade das ações. Quer dizer, é muito diferente o carregamento de peso próprio, o nosso carregamento aqui e o vento. São coisas totalmente diferentes. E que, portanto, exigem coeficientes de segurança diferentes. Coisa que na tensão admissível era tudo junto. É muito diferente também as resistências dos materiais. Eu tenho aço, eu tenho concreto, madeira, alumínio, cobre, vidro, membrana de tecido. Então, como que eu vou, com um único coeficiente, aplicar para qualquer tipo de material? Tá? Então, os valores característicos, que estão sempre com K, eles são valores que a norma conseguiu passar para a gente. Tem na HML20, ou tem em qualquer outra norma, e foram esses valores que eu falei para vocês. Ah, biblioteca, 500 kg por metro quadrado, estádio de futebol, tantos kg por metro quadrado. Baseado na distribuição de probabilidade, que a norma admite que esses valores que ela passou para a gente podem ser superados em 5%. Então, eu, na turma de hoje, estudo metálica, tenho 15 alunos. Amanhã à noite, a minha turma tem 100 alunos. Ela está aqui. Os 300 quilos por metro quadrado que a norma passou, ela não sabe se vai ter 10, 15, 100, se é aula de cursinho, 500. Vocês concordam? Ela admite, dentro dessa distribuição de probabilidade, que podem ser excedidos em 5% dos casos. Agora, eu tenho situações, pessoal, que a norma não ensaiou. Vamos pensar um caso esdrúxulo aqui. Uma caixa com 5 coelhos. X. Quanto que pesa uma caixa com 5 coelhos? Aí eu tenho valores característicos nominais, então eu vou arbitrar, eu vou pesar o coelho, eu vou fazer alguma coisa para chegar nessa carga. Porque vocês concordam que a norma não consegue. Ela fala o usual, o dia a dia dos carregamentos. Mas ela não vai conseguir falar todo tipo de carregamento possível. Até porque a criatividade humana é grande. Não é verdade? Então esses outros aqui, ó, são valores que a norma não conseguiu aplicar isso aqui. Ela não conseguiu chegar num valor característico que possui uma probabilidade de 5% de ser excedido. Aí passa a ser critério seu. Então, por exemplo, valores convencionais e excepcionais. Eu estou fazendo um projeto para vocês, e vocês falam, Tarsis, eu quero que você leve em consideração o impacto de um avião.
E aí? Que avião? Um Boeing da Malásia, quando está chegando aqui agora? Um teco-teco, que caiu lá no Pará, que cai toda semana lá na FUNAI, vocês viram? Cai toda semana aquele avião lá. Aí passa a ser uma definição do cliente ou da entidade governamental que está solicitando isso aí. Imagina, como é que a norma ensaiaria vários impactos de avião para chegar numa carga média? Tá? Então deu para entender a diferença desse para os de baixo? Esse aqui são valores ensaiados por norma que tem essa distribuição de probabilidade e ela tem vários carregamentos. Cobertura com acesso ao público, cobertura sem acesso ao público, escola, escada, com acesso ao público, sem. Então tem uma gama muito grande, mas ainda assim ela não cobriu tudo. A partir do momento que ela não cobriu tudo, valores característicos nominais. Eu vou ter que chegar nesse valor de alguma maneira. Valores convencionais e excepcionais. Quer dizer, eu quero um carregamento excepcional. Aí eu vou ter que definir com o meu cliente qual que é esse valor excepcional que ele está considerando. E aqui, valores reduzidos de combinação e valores reduzidos e valores raros de utilização são aqueles psi-zero vezes o carregamento característico das equações, das combinações que eu chamo daqui a pouco. Tá? O que eu gostaria nesse momento é que vocês soubessem a diferença do primeiro para os outros dois, principalmente. Tá? Quando eu falar valores característicos, quando vocês observarem qualquer equação que vai ser comum daqui para frente, não só nessa disciplina, como ao longo do curso inteiro, em concreto, em sistemas estruturais, enfim, vocês já sabem do que a gente está falando. Só que eu preciso ter segurança, eu preciso ter coeficiente de segurança na minha estrutura. Apesar de que, como eu falei para vocês, 200 kg por metro quadrado para um quarto, aí, dentro desse próprio valor, já tem uma folga, vocês concordam? Sim ou não? Eu estou falando o seguinte, eu estou pegando na norma 6120, qual que é o valor característico de um quarto residencial, 200 kg por metro quadrado. O que eu estou afirmando é, dentro desses próprios 200, tem uma folga. Porque aquilo que eu falei, é um quarto residencial de quem? É o meu, que está eu, minha esposa, minha filha, sogro, papagaio, ou é de um cara solteiro que fica sozinho no quarto? Mas eu não conto com essa folga, até porque em 5% dos casos eu vou estar fora do valor que a norma passou, e aplico aqui. Então, o valor de cálculo FB é igual a gama F vezes valor representativo da ação. Antigamente, eu não colocava valor representativo da ação. Eu colocava aqui, ó, FD é igual a gama F vezes FK. Qual que é a diferença? Eu colocar desse jeito e colocar FD é igual a gama F vezes FK. Exatamente. O FK, pessoal, eu vou estar amarrando que o meu carregamento, o meu valor de cálculo é só em função do que é. E não é isso. Então só entendo que valor representativo é porque pode ser que seja o carregamento de um Boeing. E aí eu não sei qual é o valor característico por essa distribuição de probabilidade. Tá? Apesar que o Boeing, a gente vai ver daqui a pouco, aqui são as combinações para geralmente o último serviço. Uma das combinações é a combinação excepcional. Vocês vão observar que se eu considero o Boeing colidindo no meu edifício, eu não preciso majorar esse carregamento. Tá? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então, FD, sempre que eu olhar o D minúsculo, eu estou falando do valor de cálculo. Esse valor de cálculo vai ser o valor representativo da ação, que em 90% dos casos é o valor característico, vocês concordam? 90% dos casos vão ser edificações comuns, que a gente está habituado a fazer, multiplicado pelo coeficiente de segurança. Sempre que eu olhar o K, eu já sei do que se trata, e agora a gente vai entrar na combinação das ações. Nada mais é do que pegar essa equação e aplicar o método dos estados limites, que eu falei ainda há pouco, além da variabilidade das ações e das resistências, esse método procura tratar o seguinte: qual que é a probabilidade de ter, ao mesmo tempo, ou seja, a simultaneidade das ações,
sei lá, AMB, 7h30 da noite, terça-feira, próximo do máximo de alunos que ela pode ter. Nesse dia tem o maior vento, nesse dia tem um incêndio, nesse dia tem o impacto do avião. Eu sempre brinco com vocês desse evento. A probabilidade disso acontecer é muito baixa, não é isso? Por isso que o método trata a simultaneidade das ações. Mesmo a probabilidade de ter o maior vento da história, e a gente está aqui presente, ela é relativamente baixa. O maior vento da história pode acontecer à noite, de madrugada, que não esteja ninguém, como pode acontecer de noite, que tem muita gente, ou de manhã, de tarde, que é o meio termo. Tá? Em cima dessa simultaneidade das ações é que a gente vem para cá. Eu não sei se isso ficou claro para vocês. A equação que está por trás ela é muito pequena. É o quê? O valor de cálculo é o valor característico, o valor representativo, multiplicado por coeficiente de segurança. Agora, qual que é a probabilidade de tudo acontecer ao mesmo tempo? Por isso que a gente vai entrar nas combinações. Combinação para o estado limite último. Combinação última normal, é que a gente é obrigado a fazer. Eu tenho que combinar para os casos normais. Combinações últimas especiais ou de construção. Então, durante a construção, eu vou ter o carregamento da grua no meu edifício. Acabou a construção, a grua vai embora. Eu não vou ter mais esse carregamento. Então, eu vou criar uma combinação para esse caso. Ou, como eu disse para vocês, terremotos. A norma usa exatamente esse termo. Terremotos excessivos, excepcionais. Terremotos comuns, especiais. Então, eu quero fazer uma combinação para um terremoto de uma magnitude pequena. E a minha última combinação para o estado limite último é combinações últimas excepcionais. Entrando no estado de serviço, e aí lembrando o seguinte, eu falei que o método de estado de limites leva em consideração a simultaneidade das ações, não é isso? Agora eu quero perguntar para vocês qual que é a probabilidade de atuar ao mesmo tempo, ou seja, essa simultaneidade, o peso próprio, o piso e o forro. Qual que é a probabilidade disso acontecer? 100%. Então a gente vai observar nas formulações da próxima lousa que eu só tenho simultaneidade aonde? Nas cargas acidentais, nas cargas variáveis. E pode ter certeza do seguinte, na hora que o vento atuar, o pior vento dos últimos 50 anos atuar na AMB, pode ser que a gente não esteja aqui, mas o peso próprio vai dar. Então eu não posso tirar o carregamento permanente dessa simultaneidade. Ele está sempre. O que eu vou combinar são as ações variáveis, em função de quantas ações variáveis eu tiver. Estado de serviço. Então eu quero verificar a flecha. Eu quero verificar a flecha da minha viga, da minha laje, ou o deslocamento de topo do meu edifício. Para isso, eu tenho 3 combinações também. Quase permanente, frequente e rara. Tá? A gente vai observar também, nas equações das combinações de serviço, que se eu estou verificando a flecha da minha viga, vejam só, se a gente for colocar, pessoal, uma ordem de prioridade, a prioridade é que eu atenda o estado limite último. Todo mundo concorda com isso? Atendi o último, passo a atender o estado de serviço. Nas combinações do estado de serviço para a verificação de flecha, por exemplo, eu não majoro o carregamento permanente. Eu não preciso majorar, basta que considere ele no valor característico. Porque o que eu quero garantir é que essa viga não deforme muito. Então, se eu quero garantir que essa viga não deforme muito, não é a mesma coisa que garantir que ela não rompa. Para eu garantir que ela não rompa, eu tenho que ter uma segurança maior. Agora, na próxima lousa, eu vou colocar essas equações, vou fazer um exemplo e em seguida vocês serão liberados. O que eu quero, quando a gente analisar essas equações, a gente tentar entender o que ela está falando para a gente. Então, por exemplo, eu disse aqui que se eu montar uma combinação excepcional para o estado limite último, com o impacto de um Boeing, qual que é a probabilidade de ter um Boeing na AMB? Baixa. E se tiver o Boeing, eu ainda preciso majorar? Não preciso. Já estou considerando essa combinação. Tá? Então vamos tentar interpretar cada uma das equações, que aí fica mais fácil a gente entender o que ela está pedindo para a gente.
Alguma dúvida, algum conceito que vocês não viram, ou que vocês viram e não entenderam, ou que vocês viram e eu confundi vocês? Professor, só tem uma ação permanente e indireta. Tá. Pessoal, me ajudem aí. Eu falei há pouco das ações permanentes. Diretas seria o peso próprio, o piso, o forro, uma parede. E a indireta, ela ainda faz parte do permanente, ela vai atuar sempre da vida útil. Pode ser, por exemplo, um recalque de apoio, um recalque diferencial. Eu estou construindo, cheguei na última laje, o solo cedeu, aí passa a ser uma ação permanente, porém indireta. Ou a própria retração dos materiais. A solda retrai, você está soldando o concreto, também é um carregamento permanente e indireta.